Aquele líder candidato a presidente, aquele líder tem tanto poder, ele tem tanta força e tantos seguidores que ele pode fazer o que bem quiser, que os seguidores dele, encantados, continuarão acompanhando ele. E muitos dizem dele, né, que ele roubou, mas fez. Então ele pode fazer o que quiser de errado e que as pessoas continuarão apoiando ele. Por isso ele acha que tem tanto poder e ele fala com certeza, né, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que se entrar lá e ganhar, vai regulamentar a mídia, a internet, as religiões, as igrejas, que vai colocar os pastores nos seus devidos lugares, porque ele se acha poderoso. Tudo que ele faz, a população apoia ele. Então ele quer administrar na política e quer comandar também as religiões. Mas quase ninguém vê o pensamento dele absolutista, pensamento ditatorial, né? Ele é um ditador nato. Um ditador, ele sempre oprime a população. E ele apoia também outros ditadores. Por isso que na época em que ele governava o nosso país, não tinha tantos imigrantes refugiados como, por exemplo, tem hoje na Venezuela. Em Roraima, na cidade de Pacaraí, muitos imigrantes que estão chegando agora, fugindo dos ditadores, das garras dos opressores no seu país, aí estão tendo apoio agora, mas na época desse governo, eles não tinham apoio, pois o ditador de lá que estava oprimindo aquela população era amigo do outro ditador que estava aqui. Então não tinha como eles chegar para ter refúgio aqui no Brasil. Outras pessoas que estão sendo perseguidas agora e que ninguém fala por eles. Esse ditador aí que tem voz devia falar, né, para defender, mas ele não quer defender. Ele que falou que vai colocar os pastores nos seus devidos lugares. Então ele é contra também aqueles padres da religião católica, aqueles padres que estão sendo perseguidos na Nicarágua. Aquele país é um país socialista, comunista, que é o mesmo modelo de Cuba, Venezuela, que é o modelo que esse líder quer colocar também aqui no Brasil. Por isso, ele não fala em defesa daqueles padres que estão sendo perseguidos e que está sendo proibido eles de pregar a religião lá naquele país, na Nicarágua. Mas o presidente atual do Brasil, ele defende os mais humildes e os que estão sendo perseguidos, os necessitados. E ele falou em defesa daqueles padres e falou que aqueles padres podem vir para o Brasil, pois eles terão apoio aqui. Os padres que estão sendo perseguidos naquele país comunista, socialista, podem vir para o Brasil, disse o nosso presidente no encontro da ONU. Porque nós temos atualmente um presidente que defende os direitos da população, o direito de ir e vir, o direito de liberdade, o direito das pessoas se defenderem, o direito do cidadão de bem se defender. Ele não apoia os criminosos. É um governo que não dá apoio, por exemplo. Outros governos passados deram apoio a um fugitivo da Itália, o Cesare Battisti, que tinha cometido crime naquele país e se refugiou no Brasil aqui por durante 14 anos. Esse governo não dá apoio a esse tipo de fugitivos que vêm fugindo da justiça do seu país. Nesse governo a gente não vê aquelas facções criminosas que incendiavam, tocavam fogo em ônibus nas grandes cidades, tocando terror, fazendo as pessoas parar de trabalhar com medo de sair nas ruas, como em outros governos. Nesse governo, o número de homicídios diminuiu devido ao porte de arma que foi algo defendido por esse governo. Teve aí um canal de televisão, um representante do canal de televisão que falou que os crimes diminuíram devido os criminosos estar mais profissionais e aí eles não precisam matar para fazer assalto, né? Tentando justificar a diminuição da criminalidade dos homicídios, não querendo assumir que foi por causa do porte de arma legal para o cidadão de bem. Então quem está livre, quem pensa por si mesmo, quem não vai pela velha mídia, quem não foi vendido, quem não tem acordo, ele está vendo o que esse governo está fazendo pelo Brasil. Quem não é enganado, quem não é fanático, está vendo o que está sendo feito
por esse Brasil, né? Pelo governo. Porque a gente tem que ver todas as áreas que é administrado pelo governo. Em todos os setores, todos os segmentos, e não apenas ficar encantado só por um, como aquele governo era mais forte no assistencialismo, nos programas sociais, né, destinados aos mais pobres. Essas pessoas ficaram encantadas, dizia que era rica, que comia carne, picanha todo dia, essas coisas. Em outros países aí, como na Venezuela, na Argentina, eles também diziam isso, eles também sentiam que estavam vivendo isso. Mas hoje eles estão reclamando na rua do próprio partido que eles apoiaram, porque viram que não foram muito longe e estourou. Pois se você cuida apenas dessa parte e não cuida da economia, você acaba destruindo a fonte pagadora de todos esses programas. Então é igual uma criança brincando com as bolinhas de sabão, né? Você só assoprando ali, pega aquela água com sabão no pote, assoprando, vai virando aquelas bolinhas e elas vão voando. E é tudo muito bonito, colorido, mas elas vão estourando. Chega uma hora que acaba o líquido, o sabão que tem no pote, e alguém tem que colocar mais, senão não continua. Então, alguém tem que trabalhar e produzir mais água, mais sabão e colocar naquele pote, porque uma hora acaba. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que produzir a água com sabão. Tal como é uma vaca, né? Para ela dar leite, ela tem que estar se alimentando, tem que ter um pasto bom. Alguém tem que estar cuidando da vaca, dando água para ela beber. Ela tem que ter um lugar para ela se alimentar, tem que ter ração. O vaqueiro tem que estar cuidando da vaca. Então alguém tem que estar trabalhando para poder ter a produção para ser consumido. Para a gente construir uma prosperidade, para a gente ter uma economia, a gente tem que ser 60% produtor e 40% consumidor. A gente tem que ser mais produtor do que consumidor, senão a gente não constrói uma economia. Mas o pensamento socialista não pensa assim, ele só pensa mais em dividir o que está pronto, em consumir, em usufruir dos direitos, sem ter os deveres igual aos outros. Ele quer igualdade, mas não quer o esforço, não quer ter esforço igual aos outros. Ele pensa mais em consumir. E se a gente vai só consumindo sem produzir, um dia aquela produção se acaba.